Boa noite. Estudo inédito no país revela o desempenho de alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Os níveis de leitura foram considerados satisfatórios, mas os estudantes ainda têm dificuldade de entender o que leem. O problema maior está em matemática. Metade dos alunos avaliados errou em contas simples de somar e subtrair. Os resultados do levantamento deverão orientar políticas de governo, principalmente para as escolas públicas que tiveram desempenho pior que as particulares. Veja agora outros assuntos importantes desta quinta-feira. O comando da Polícia Militar de São Paulo já tem os nomes dos policiais que aparecem em vídeo debochando de 2 suspeitos feridos. Eletropaulo vai ser multada em R$500 mil sempre que apagão de energia durar mais de 4 horas. Representantes do PT e do PSDB batem boca no Senado por causa da proposta de criar uma CPI da corrupção. Quá, 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 quá. Um louco, um débil mental. Internações por acidentes graves de trânsito crescem 29% no estado de São Paulo. Greve geral no Chile é marcada por novos confrontos nas ruas. Rebeldes entram na mansão da filha de Muammar Gaddafi e o ditador manda nova mensagem pedindo resistência das tropas leais ao regime. Ações da Apple caem um dia após Steve Jobs anunciar a aposentadoria. Participam da edição de hoje a professora de História Árabe da USP, Arline Klemicher, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safatli. Quem vai cuidar do quadro Pronto Atendimento hoje, lá na redação, é a advogada previdenciária Vanessa Viduto. Ela vai tirar dúvidas sobre a aposentadoria. Mande suas perguntas através do Twitter e também do site do Jornal da Cultura. A Corregedoria da Polícia Militar já identificou 10 PMs acusados de atrasar o socorro e humilhar 2 jovens baleados em uma ação em São Paulo. Um dos rapazes morreu no hospital. As imagens foram gravadas pelos próprios policiais militares. No chão, no meio da rua, 2 suspeitos feridos humilhados por policiais militares. Tribucha, vai. Esse não morreu ainda? Deu sorte, hein, meu? Não morreu, filho da... Primeira vez, tomara que você morre no caminho. Não vai morrer, não? As imagens foram postadas na internet há 3 anos por um autor ainda desconhecido. Mas a Corregedoria da Polícia só tomou conhecimento ontem. A ocorrência aconteceu no dia 9 de maio de 2008. 2 jovens, um de 16 e outro de 21 anos, invadiram uma metalúrgica na zona leste de São Paulo. Eles roubaram R$ 525, 2 talões de cheque e 2 aparelhos celulares. Na saída, foram surpreendidos por um guarda civil municipal que atirou nos 2. Os policiais militares chegaram depois em 4 viaturas e já encontraram os 2 caídos no chão. A Corregedoria da Polícia Militar identificou 10 PMs que participaram da ação. Vai ser tomado o depoimento de cada um deles. Nós vamos procurar, então, individualizar as condutas para saber quem fez a filmagem, quem verbalizou aquelas frases, né? Um dos jovens, que era menor na época, foi encaminhado à Fundação Casa e depois entregue à família. Ele foi ouvido pela Corregedoria hoje pela manhã. O outro, que aparece nas imagens bastante ferido, foi levado ao hospital e morreu 3 dias depois. As imagens elas demoram de 1 minuto a 1 minuto e meio. Então esse é o tempo em que nós sabemos em que não ocorreu um socorro imediato. Nós estamos apurando ainda o quanto que houve de retardamento no transporte dessas pessoas para o hospital e principalmente, né, se esse retardamento pode ter dado causa ao agravamento de alguma lesão que pudesse ter levado à morte do outro infrator. Vocês acreditam que esse é um caso isolado? Não, de forma alguma, Polly. Eu acho que realmente a violência policial, a falta de uma consequência
ou seja, de uma investigação, apuração, punição, criou já uma cultura da aceitação. Você está no nosso cenário, né? No nosso cenário, completamente. Isso realmente é preocupante. A gente vê em outros países a falta de aceitação com isso vir à tona nesse momento, em vários lugares. Olha, tem uma informação aqui que a gente acabou pesquisando ao longo do dia, que é uma informação que cruzam dados do Ministério da Saúde com as ocorrências registradas aí pelas Secretarias de Segurança Pública do Rio e de São Paulo. A cada 5 horas, segundo esses dados aqui, uma pessoa é morta no Brasil pela polícia. São 141 assassinatos por mês. Esses dados são de 2009, mas, segundo aqui as informações, de 2010 para cá, a violência não cessou. Eu acho que com uma polícia dessa, ninguém precisa de bandido, né? Quer dizer, essa polícia tem um comportamento criminoso da pior espécie, né? Quer dizer, eu lembraria que esses seus dados demonstram uma coisa que várias organizações de direitos humanos lembram: a polícia brasileira é a polícia que mais mata do mundo. É uma polícia onde os casos de tortura aumentaram em relação aos casos de tortura do regime militar. Certo? E, no entanto, bem, a sensação de insegurança continua, ou seja, esse tipo esse modelo de atuação, modelo, além de ineficaz, ele é absolutamente criminoso. Né? Muito. Olha, 70% dos mortos são jovens de 15 a 29 anos, quer dizer, são de alguma maneira os meninos que estão na rua, que estão desocupados e tudo mais. E tivemos casos recentemente, quer dizer, tanto das no Egito... Meninas, né? Não, você está falando do Egito. Não, estou falando comparando assim internacionalmente, em vários países onde a violência policial levou a revoltas. Inclusive França, Egito, a Tunísia começa com isso, né? Que foi o início de tudo. Londres. Bom, só lembrando também que as meninas aqui da Vila Mariana, que são meninas que a sociedade, a gente tem falado aqui diariamente, que não tem, a gente não sabe o que fazer com essas meninas. Elas entram, elas não podem ficar no conselho tutelar, agora acho que tem meninos também, vão para a rua e tudo mais, daqui a pouco estão aí mortos. Criadas já no sistema. Né? Um homem de 85 anos foi preso na Áustria, acusado de prender e abusar por mais de 40 anos de 2 filhas. Foi nesta casa de um vilarejo pacato no norte de Braunau, cidade natal de Hitler, que tudo aconteceu. A polícia informou que o austríaco de 85 anos deixava as 2 filhas presas num único quarto. As mulheres, hoje com 45 e 53 anos, conseguiram fugir do cativeiro e denunciaram o pai. É o segundo caso semelhante de incesto no país. Em 2008, Josef Fritzl foi preso por prender e estuprar por mais de 30 anos a própria filha. O austríaco teve 7 filhos netos com ela. Fritzl foi condenado à prisão perpétua em 2009. Metade das crianças do 3º ano do ensino fundamental brasileiro não conseguem fazer cálculos simples de matemática, como o valor de troco, por exemplo. Essa e outras informações preocupantes sobre a qualidade do ensino e da aprendizagem no país foram obtidas por um estudo inédito feito pelo governo em parceria com entidades ligadas à educação. Aos 9 anos, Wesley cursa o 3º ano, mas tem dificuldades de compreender o que lê. Consigo, mas só letra de forma. Ah, essa letra cursiva assim te dificulta? Sim. A passagem do 2º para o 3º ano é um dos momentos mais importantes na vida escolar das crianças. É nesta série que elas devem concluir o ciclo de alfabetização e terem conhecimentos elementares em matemática. Mas uma pesquisa inédita no país mostrou que um contingente gigantesco de alunos chega ao 3º ano sem que isso aconteça. A avaliação foi feita com 6.000 alunos de 250 escolas públicas e particulares de 26 capitais e do Distrito Federal e retrata em números os problemas da educação brasileira. Em relação à leitura, 56% dos alunos conseguiram atingir um desempenho satisfatório. Os outros sentiram dificuldades para identificar os temas das narrativas e localizar informações no texto. No que diz respeito à matemática, apenas 46% puderam compreender operações de soma e subtração, além de problemas comuns no dia a dia, como compras e troco em dinheiro. Também foi pedido aos alunos que elaborassem uma redação. Pouco mais da metade conseguiu escrever um texto coerente com o tema proposto, com nível de erros gramaticais aceitável para a idade. Em todas as formas de avaliação, as escolas particulares tiveram rendimento melhor que as públicas,
E os alunos das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste superaram os do Norte e Nordeste do país. Se a gente tiver uma obsessão nacional de fazer com que toda criança, até os 8 anos de idade, saiba ler, escrever e fazer as operações básicas de matemática, a gente vai ter muito mais sucesso no futuro. O desafio é transformar a pesquisa em ações dos governos para reverter essa realidade preocupante. Uma das propostas em estudo é aumentar a permanência da criança na escola com o ensino em período integral. Enquanto isso não acontece, crianças com dificuldades têm de buscar o reforço fora da escola. Essa ONG atende a 34 alunos das redes estaduais e municipais. A Alessandra já sente as diferenças. É porque eu estou aprendendo melhor, eu estou melhorando português e matemática. Bonitinha. Como que isso repercute na vida dessas crianças, essa patinação aí no aprendizado e depois na vida do país? Bom, o que vemos é que os jovens chegam, inclusive, à universidade com dificuldade de leitura, de levar adiante uma leitura de um texto longo. Quer dizer, vocês, como professores, sentem isso lá na Universidade de São Paulo? Com certeza, com certeza. E começa, talvez, assim, ali realmente com problema de investimento, salários adequados e toda uma estrutura para que a educação aconteça da maneira correta. Eu só quero fazer aqui, eu estou pensando, vocês estão dizendo que vocês sentem isso lá na USP. Sim. Imaginando que a maior parte dos alunos da USP não vem da escola pública. Não, vem uma parte maior do que você imagina, principalmente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Né? Tem uma parte grande. Né? Mas agora, eu insistiria também no seguinte aspecto, quer dizer, isso demonstra muito a qualidade catastrófica do ensino brasileiro. Né? Não só, é interessante que não só o ensino público e o ensino privado. Né? Quer dizer, e as questões que envolvem a melhoria da qualidade são questões que a sociedade toda já sabe, são 3 basicamente. A questão da escola integral, né? uma melhoria da qualidade da carreira de professor, porque enquanto nossos melhores alunos não estiverem dispostos a serem professores, vai ser sempre ruim. Né? E não tem um bom aluno, só se ele for maluco, se ele quiser ser professor no ensino médio, no ensino fundamental. O piso nacional é menos de R$1.000. Né? Então, enquanto isso não se modificar, enquanto você não criar um currículo mínimo que você possa, de fato, garantir a implementação em todas as escolas, nada vai funcionar. Agora, existe alguma recomendação, por exemplo, da Unesco, que seria um valor ou uma porcentagem ideal para que seja investido no ensino no país? 7%, que é mais ou menos o que a gente investe, né? Mas o problema é que o sistema brasileiro é um sistema que ainda está em construção. Essas propostas de colocar 10% do PIB na educação, elas são muito plausíveis, porque você precisa ainda criar, de fato, o sistema. Né? Eu só dar um exemplo. A Coreia do Sul, todo mundo fala que é um grande exemplo educacional. Né? Um professor de ensino primário, fundamental, na Coreia do Sul, ganha $4.000. Né? Ensino fundamental. Esse aí, $4.000. Puxa vida. O nosso não ganha nem 1.000. E nem na escola privada ganha. Exato. E é justamente por isso que ontem mesmo estava havendo uma manifestação na Paulista, ao mesmo tempo em Brasília, para reivindicar 10% do PIB nacional a ser investido na educação. A questão é assim, você não inventa a roda, entendeu? O problema é muito simples. Enquanto você, de fato, não resolver investir nesse processo, nada vai mudar. Olha, só incluindo aqui um comentário do Paulo Enéas, que ele diz o seguinte, com relação à matéria anterior, que é dos policiais que machucaram, torturaram aqueles 2 assaltantes. 2 intelectuais de esquerda, vocês 2, está dizendo, lamentando a morte de bandidos e demonizando a polícia. Daí ele ironiza. O Jornal da Cultura hoje está ótimo, entre aspas. Bem, o que eu posso dizer assim, eu não vejo diferença entre um indivíduo que é polícia e um indivíduo que é bandido. Todos os dois ninguém tem o direito de ser morto dessa forma. Né? Ninguém pode ser morto dessa maneira. Agora, se você quiser achar que é bom uma polícia que tem comportamento de bandido, entendeu? Uma polícia que age como bandido, e você acha que isso é normal, certo? Então, bem, aí eu já não tenho nem muito mais o que discutir. Mas certo? Eu estou achando, Paulo Enéas, você está com uma fixação aqui, porque daí ele fala educação, resultado de 20 anos de concepções de ensino pelo pensamento de esquerda. Simples assim, acho que está uma... Não, de fato, assim, todo o problema do mundo, inclusive o estelar, vem da esquerda, ninguém tem dúvida. A gente fez tudo, todos os problemas são nossos.
O Ministério da Previdência Social vai informar por carta aposentados e pensionistas com direito à revisão dos valores dos benefícios. Cerca de 130 pessoas devem receber a comunicação. O motivo é a revisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal para o período de abril de 1991 a janeiro de 2004, quando 2 emendas elevaram o teto dos benefícios. O governo não os recalculou. O reajuste médio é de R$ 175, além do pagamento dos atrasados de todo esse período. Esse e outros assuntos da Previdência Social vão ser esclarecidos daqui a pouco no nosso pronto atendimento. Lá na redação, a advogada Vanessa Viduto está a postos para tirar todas as dúvidas enviadas aí pelos nossos telespectadores. Participe você também pelo Twitter ou pela nossa página na internet. Um crime político ou uma fatalidade? Até hoje, a família e a polícia buscam uma explicação para o assassinato do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT. Ele morreu em setembro de 2001 e até agora o crime não foi esclarecido. A esposa dele, Rosiana Garcia, é a nossa entrevistada na série de 25 anos do Jornal da Cultura. Milhares de pessoas tomaram a frente da prefeitura para se despedir do prefeito Antônio da Costa Santos. Toninho do PT saiu daqui ontem à noite e foi morto nesta rua, quando dirigia sozinho o carro dele a caminho de casa. Nada foi roubado. 2 rapazes foram vistos fugindo numa moto preta. Eu não sei, eu seria leviana ao dizer, por isso que eu fico pedindo investigação, porque não houve até hoje. Cartazes indignados mostram que a população não acredita na hipótese de um crime comum. A vice foi empossada como prefeita. Eu não vejo motivo para ser um crime político. O prefeito Toninho tinha um trabalho muito sério em regiões da periferia. Ele costumava dizer que era a maneira mais eficaz de combater o tráfico de droga e o crime organizado. Ele tinha um compromisso público e assumia esse compromisso público. Não houve investigação de crime de mando. Eu estou esses 10 anos, eu, minha família e uma grande parte da população de Campinas lutando por isso, por uma investigação decente. E para isso eu estou pedindo Polícia Federal desde o início, porque a Polícia de Campinas e a Polícia de São Paulo, que foram as que participaram da primeira etapa, segundo elas mesmas, né, não tem condição inclusive física, estratégica, de pessoal, para poder investigar um crime dessa monta. Não era um político de carreira, ele nunca foi vereador. Ele nunca foi deputado. Então, ele não se interessa. Não era assim que ele queria fazer carreira na política. Ele era um urbanista, interessado na cidade. Portanto, ele queria dizer que era possível viver num país com uma cidade decente. Conclamando a cidade como um todo, centro e periferia, todos os setores políticos da cidade, empresários, trabalhadores, por um projeto de um movimento de recuperação da capacidade de investimento da prefeitura e de reconstrução da cidade como um todo. Toninho mandou fiscalizar obras, pediu que o Ministério Público investigasse a dívida de Campinas, que é de R$1.570 bilhões, e decidiu desapropriar essa área para ampliação do aeroporto de Viracopos. A polícia já está à procura de informações sobre esses setores insatisfeitos. Entre os que têm certeza de que o crime foi político, um vereador do PT, amigo pessoal do ex-prefeito, lembra que no último mês, pelo menos 2 vezes, Toninho disse que vinha sendo ameaçado. Não podemos pensar a cidade com a cabeça da especulação imobiliária, que era essa o grande poder que, enquanto prefeito, ele teria. Não com o narcotráfico, essas coisas, o pessoal diz Viracopos, isso tudo ele não tinha poder. Mas, com uma canetada, ele não ia deixar sair um monte de empreendimento imobiliário. Ele não ia deixar desmatar um monte de coisa. Então, ele tinha essa cabeça. E isso matou ele. Preciso de fatos, não é? Não tem fatos até hoje. Quer dizer, tudo isso que foi feito não são fatos. A sentença do juiz diz que não existe provas, que tudo aquilo que foi construído é muito frágil. Né? Depois, porque aí a sentença do juiz foi dizer, bom, volte-se às investigações, isso aqui é frágil. Volte-se às investigações. Os promotores recorreram
E o TJ, por unanimidade, falou, volte-se às investigações. Desde novembro está aberto o inquérito, só que na Polícia Civil de Campinas, que não tem condição de investigar. Mas eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é que assim, eu tenho protocolado pedido de audiência com a Dilma, pedido de audiência com o Zé Eduardo Cardoso, pedido de audiência com o Procurador-Geral da República. Então eu vou continuar assim, nem que eu tenha que ir gritar em Brasília de novo, como eu já fiz. Como eu já fui com um abaixo-assinado de 53 mil assinaturas, né, para federalização do caso. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara, já em 2005, pediu a federalização do caso. E agora eu estou pedindo para que eles reiterem o pedido de federalização do caso. Né? Não é um caso simples, então precisa ser federalizado. O Jornal da Cultura entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que não comentou as afirmações da viúva de Toninho do PT. O delegado seccional de Campinas, José Guerreiro Rolim Neto, informou que o inquérito foi reaberto por determinação da Justiça e que está sob a responsabilidade do setor de homicídios da seccional. A guerra diária no trânsito de São Paulo causa prejuízos cada vez maiores para os cofres e para a saúde pública do país. Um levantamento da Secretaria de Saúde Paulista mostra que os gastos com atendimento e tratamento de acidentados cresceram quase 30% nos últimos 3 anos. O estudo mostra que, em São Paulo, o gasto anual do SUS com vítimas graves de acidentes de trânsito atingiu 57 milhões de reais em 2010. Entre 2008 e 2010, o número de atendimentos nos hospitais paulistas cresceu 29%, superando 40 mil pacientes. O valor gasto com esses atendimentos e internações no ano passado permitiria a construção de um hospital com 200 leitos. E o levantamento parcial deste ano mostra que as batalhas diárias no trânsito paulista continuarão a dar prejuízos aos cofres públicos. Somente nos 6 primeiros meses do ano, os gastos do SUS com as vítimas, principalmente motociclistas e pedestres, chegou a 30 milhões de reais. Levar bebida alcoólica dentro da cabine dos carros vai dar multa e pontos na carteira. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. Se for transformada em lei, o motorista só poderá transportar bebida alcoólica no porta-malas. Dentro da cabine será considerado infração gravíssima, com multa de R$ 191. Do jeito que a gente tem acompanhado os acidentes, atropelamentos enfim, motorista que mata e saindo bem das situações, às vezes só com uma pena alternativa e tudo mais. Vocês acreditam que, diante de tudo que a gente está assistindo, chegou a hora assim, da gente dar uma virada nessa página? Ou é agora ou nunca, vamos dizer assim? Não só isso, eu penso também que a gente tem que olhar um quadro mais amplo, olhar todo o sistema. Ou seja, por um lado, não é um problema apenas dos carros, né? Precisa haver talvez uma união realmente entre motoristas, pedestres, motociclistas, todos preocupados em pensar, bom, é necessário ter uma civilidade no trânsito, por parte de todos, não é apenas do motorista alcoolizado ou de um motociclista que não respeita as normas de trânsito, não, ou colocando sempre o pedestre como vítima. Acho que tem que haver mesmo é um momento, porque acho que isso não pode realmente continuar, né? E depois tem todo o aspecto, né, do transporte público. Além de uma punição para valer, né? Porque, Vladimir. Eu acho que isso é um sintoma da ausência completa de planejamento urbano e viário da cidade de São Paulo, né? Quer dizer, é uma verdadeira catástrofe o transporte de São Paulo, porque você nunca teve um planejamento de médio e longo prazo que realmente tivesse sido implementado. Por exemplo, um exemplo clássico é o exemplo do metrô. Quer dizer, eu estava vendo o metrô da Cidade do México, ele começou mais ou menos na mesma época que o metrô de São Paulo. Hoje a Cidade do México tem 200 km de metrô e a cidade de São Paulo tem só 70, sendo que o tamanho é mais ou menos o mesmo das duas cidades, né? E você não tem outras alternativas a não ser ônibus, carro e uma linha de metrô totalmente deficitária, né?
Então, acho que tem uma questão muito importante sobre a incapacidade da cidade de São Paulo resolver os seus problemas urbanos sem achar que uma maquiagem aqui, outra maquiagem ali vai resolver alguma coisa. E falando ainda sobre essa organização urbana, a gente fala muito dos acidentes e tudo mais, esses que são mais notáveis, vamos dizer assim, mas na periferia é uma loucura. Primeiro que não tem calçada nos bairros periféricos, as pessoas andam na rua e os acidentes são, imagina, inúmeros. Não, e tem estradas asfaltadas sem local para pedestres. Você mora no extremo da Zona Sul aqui, né? E eu vejo muito isso, vejo muito. Olha, só fazendo aqui um registro, vários internautas, o Rodrigo Alta e também o Sete Belo, dizendo que vale lembrar o crime do Celso Daniel, prefeito de Diadema, que também ainda não foi esclarecido. Santo André, desculpa, de Santo André, que ainda não foi esclarecido, assim como do Toninho, do PT. A seguir, Gaddafi envia nova mensagem pedindo resistência aos ataques e os Estados Unidos descongelam bens líbios para favorecer os rebeldes. Eu fui atropelada por um caminhão. Quebrei bacia, acetábulo, tornozelo, costela. Então fiquei 2 meses no hospital, depois saí de cadeira de rodas, tive que reaprender a andar. Tenho sequelas do acidente até hoje. O carro é uma arma na mão da gente. E a gente, nós somos responsáveis pela vida alheia também a partir do momento que a gente está conduzindo o veículo. Hoje eu tenho a felicidade de estar esperando uma nova, um filho, então acho que espero que ele tenha um mundo melhor daqui para frente.